Boa noite, gente, graça e paz. Amém? Que bênção a gente poder estar aqui nesta noite, nessa conferência, com certeza um tempo definido pelo Senhor, e nos alegramos porque você tem respondido a essa graça maravilhosa que esse Deus maravilhoso propõe a cada um de nós. Deus, Ele deseja realmente que o seu povo discirna o tempo que nós estamos vivendo proporcionado por Ele. Eu creio que nesses dias, aliás eu estou certo, nessa conferência, o Senhor com certeza está derramando mais ainda dele sobre esta igreja, sobre a sua vida, nesta conferência tão abençoada. Eu agradeço aqui a honra do convite ao pastor Bill. Já estivemos aqui o ano passado ministrando 2 vezes, a minha esposa também está ali. Obrigado por nos acompanhar sempre, e nesta conferência nós estamos tendo a honra de estar aqui com vocês novamente, e cremos que esse mesmo Deus a quem adoramos, a quem servimos, a quem nesta noite tributamos todo louvor e adoração, esse Deus em cuja graça nós nos movemos, Ele que vai continuar falando ao nosso coração, a sua vida através da sua palavra. Glória a Deus, amém, queridos? Amém? Aleluia. Então vamos caminhar aí dentro da palavra. Vamos ler 2 textos da palavra do Senhor. Certamente você tem a sua Bíblia aí, seja a Bíblia de papel, o celular. O importante é que você tenha o texto sagrado. O Senhor colocou no meu coração 2 textos para a gente compartilhar nesta noite. Primeiramente do Evangelho de Mateus, capítulo 24, apenas o versículo 3. Apenas o versículo 3, e depois na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, os versículos de 10 a 12. Mateus 24, versículo 3. Depois carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos de 10 a 12. Vamos ler a palavra do Senhor. Obrigado, meu irmão. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E na sequência Jesus ele vai responder ao modo dele a pergunta dos seus discípulos. E também na carta aos Romanos, capítulo 13, versículos de 10 a 12, algo que de maneira muito, muito poderosa, muito especial, nesses dias também o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Capítulo 13 da carta aos Romanos, os versículos de 10 a 12. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Glória a Deus. Com certeza o Espírito Santo vai continuar ministrando ao nosso coração através dessa palavra poderosa. Nesses dias, amados, pensando nessa conferência, e quando eu vi escrito na arte de divulgação, onde está o amado, preparem-se. E eu fiquei pensando que está no coração de Deus, é claro, existem muitas coisas a respeito dessa realidade. O amado da nossa alma, onde ele está, e a necessidade de prepararmos cada dia, uma vez que nós, Igreja do Senhor também, deste tempo, deste século,
temos em nosso coração uma expectativa. Mas eu posso afirmar, queridos, que dentro desse entendimento da expectativa, eu creio que não é exagero afirmar que a nossa geração, refiro-me à geração da igreja desses dias, mais do que em qualquer época, eu e você que somos a igreja do Senhor, nesses dias nós respiramos com mais intensidade a expectativa acerca da volta do Senhor Jesus. Quantos têm amado a volta do Senhor? Quantos aguardam a volta do Senhor? Quantos têm essa expectativa? Uau, glória a Deus, eu creio que você é crente, que você tem o Espírito, que você tem essa conexão com o céu, com o trono, com o amado da sua alma. Então existe essa expectativa no seu coração, você que é a igreja do Senhor. Pode ser que parte da igreja neste século não aguarde, mas você que confia no Senhor, você que experimentou no seu espírito a realidade do novo nascimento e que tem plantado em sua vida a divina semente que fez de você um novo homem, uma nova mulher, semente pela qual você foi regenerado, você tem uma certeza, uma expectativa e aguarda a volta do seu amado. Bendito seja o nome do Senhor. Eu entendo, amados, percebo que, por que eu estou dizendo isso? Por tudo que tem acontecido nos últimos tempos, mas especialmente nos últimos dias, eu posso afirmar que intensificou em nosso coração, na igreja do Senhor em todo o mundo, de uma maneira muito mais elevada, o desejo, a expectativa, o anseio pela volta do Senhor, todos aqueles em cujo Espírito Santo habita, e somos eu e você. Nós aguardamos a volta desse amado que é o Senhor da igreja, que preenche a igreja. Nós entendemos que Ele está às portas. Assim cremos, andamos nessa esperança, assim como a igreja dos séculos passados, mas nesses dias, eu reitero, há uma intensificação dessa expectativa, desse anseio, desse desejo pela manifestação do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas, amados, quando eu falo de expectativa acerca da volta do Senhor, o que arde em nosso coração, expectativa vai além do desejo, mas refiro-me, queridos, da consciência que toma a nossa vida, no que se refere aos fatos de Deus, às intervenções de Deus na história. Sabemos que Deus define em seu coração as suas realizações, e tudo que Deus realizou através da história, você pode perceber na palavra. Sim, Deus definiu, mas sempre Deus teve na terra pessoas que gestaram por discernir o coração de Deus, aquilo que Deus decidiu fazer. Eles começavam a orar, buscar, por exemplo, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Não apenas os profetas, mas nós vamos encontrar no Novo Testamento, não apenas os profetas do Antigo Testamento, mas nós vamos encontrar também no Novo Testamento homens e mulheres que dia e noite, inclusive a palavra fala de uma mulher que dia e noite estava no templo orando, porque ela ansiava a manifestação do Messias. Mas isso também diz respeito ao arrebatamento da igreja. Sim, é algo que Deus decidiu, é algo que Jesus Cristo falou,
é algo que Ele definiu. Em um tempo da história Ele haveria de se manifestar para buscar o seu povo. Mas, amados irmãos queridos, nós que somos do dia, nós temos em nosso coração essa conexão, e nós, muito mais do que a expectativa, há em nós uma consciência que toma nossa vida no que se refere a essa intervenção de Deus na história, na vida da igreja. É muito mais do que dizer Deus, Ele vai fazer de qualquer maneira. Sabemos que Ele é soberano. É muito mais do que isso, mas quando falamos de expectativas e consciência, nós estamos dizendo, queridos, que o Espírito Santo do Senhor, Ele está cada vez mais aquecendo o coração da noiva, dizendo: olha, está chegando a hora. E nós, como igreja do Senhor, nós estamos aí muito mais do que expectativa, nós estamos na consciência de que Ele vai voltar. Mas a consciência, amados, é mais do que uma crença, tem a ver com o que provamos em nosso espírito. Não basta a gente crer, é claro, crer é necessário, mas consciência tem a ver com o que nós provamos em nosso espírito. Está relacionado com o que se tornou concreto dentro de nós. Está relacionado com o que nós experimentamos, é real dentro de nós como igreja do Senhor. É maravilhoso ter expectativa acerca do retorno do amado. Mas isso, amados, não é o bastante. É necessário a nós, como noiva do Cordeiro, sabermos o porquê da sua volta, o porquê da nossa expectativa. Nós temos consciência, isso quer dizer, nós sabemos porque sabemos, pois o Espírito gerou isso em nosso espírito, que o amado irá voltar. E em decorrência disso, amados, essa expectativa e consciência gera em nós atitudes reais de quem verdadeiramente tem expectativa, crer e tem consciência que o amado voltará. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Nós ansiamos o retorno do amado, é uma conexão com Jesus e com o que Ele deseja. O que Jesus deseja para nós? Qual é o desejo do Senhor acerca da sua igreja, acerca de nós, os filhos de Deus, acerca da igreja, da noiva? No capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus, Ele declara muito bem qual é o seu desejo mais intenso acerca da sua igreja. Na conversa com os seus discípulos, no capítulo 14 de João, Ele diz: e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Este é o grande desejo de Jesus. Ele foi preparar lugar, mas Ele disse: eu quero que vocês estejam comigo, eu anseio que vocês estejam onde eu estou. Então, quando nós andamos nessa expectativa, quando andamos nessa consciência, nós estamos numa conexão perfeita com o que o próprio Jesus deseja para nós, o seu povo, para nós, a sua igreja. E isso nos mantém ativados no zelo pelo amado. E a consciência quanto à necessidade de prepararmos-nos para o retorno do amado. Estão comigo aí, amados? A consciência de prepararmos para que naquele dia encontremos com o amado. O amado da nossa alma. E aqui eu tenho uma pergunta muito básica, que não tem o propósito de satisfazer curiosidades escatológicas,
Escatológico diz respeito ao estudo dos últimos tempos, das coisas finais. A pergunta que eu tenho não tem por objetivo satisfazer curiosidades escatológicas. A pergunta ela é simples: como então prepararmos para a volta do amado? Você tem pensado nisso? Como prepararmos-nos para o encontro com o Senhor, com o Cordeiro, nós como noiva? No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, também o capítulo 25, o Senhor Jesus, ele profere um sermão profético. Eu não sei se você já percebeu, creio que sim, que nesse sermão profético, o Senhor Jesus, ele fala de algumas atitudes a serem consideradas por nós, até que ele volte. Algumas posturas, alguns posicionamentos, eu até diria alguns cuidados. Através de parábolas ele nos mostra, ele conta algumas parábolas para falar dessas atitudes, e todas elas destacam o aspecto da vigilância. Todas elas. Não há como eu trabalhar todas as parábolas que Jesus profere nos capítulos 24 e 25 de Mateus, no sermão profético, mas eu vou destacar apenas duas, para trazer, amados, o entendimento, o que o amado da nossa alma nos fala acerca da maneira como nós, a noiva dele, a noiva do Cordeiro, podemos e devemos nos preparar, quais atitudes devemos considerar. A primeira atitude, o primeiro ensino do Senhor, no que se refere ao preparo da noiva, até que ele venha, ele fala da nossa vida de fidelidade, a nossa fidelidade ao Senhor, a nossa fidelidade ao Cordeiro. Ele profere isso na parábola do servo bom e do servo mau, os versículos 45 a 51, só para você situar, eu não vou ler o texto. E aqui, amados, antes de entrar no que Jesus coloca acerca da fidelidade a Ele nesse tempo, enquanto aguardamos a sua volta, eu quero dizer que eu não me porto como profeta do caos. Eu não prego mensagem de desespero, em decorrência dos horrores que nós vivemos esses dias. Não prego desespero mesmo, porque, amados, o Evangelho tem mensagem de esperança. Uau! Prego a esperança, porque se nós percebermos, inclusive no Apocalipse, que não é o livro da besta, mas é o livro do Cordeiro. Já percebeu isso? Não é o livro do dragão, não é o livro da besta, não é o livro dos 666, sim, fala dessas coisas, mas, amados, o Apocalipse, entre outros textos apocalípticos, escatológicos, falam que o Cordeiro venceu. Então, eu tenho um compromisso com a pregação da esperança. Eu vivo e prego como quem tem esperança, pois creio que o Senhor continua agindo na terra poderosamente. Quantos creem nisso? Quantos têm visto o agir de Deus? Isso quer dizer, amados, que a despeito de todo o caos, de todos os acontecimentos horríveis que temos presenciado, a noiva do Senhor não pode estar com os olhos naquilo que é destrutivo. Pegou aí, amados? Aquela conversa, pois é, os dias estão difíceis, o diabo parece que está ganhando, parece que está vencendo. Amados, eu tenho uma informação para vocês:
Deus nunca entrará, nunca entrou em queda de braço com o diabo. Eu não sei se esse tipo de pensamento passa por sua cabeça, mas eu reitero: Deus nunca esteve em queda de braço com Satanás para ver quem é mais forte. Uau! Ele está agindo na terra, no caso o Senhor. Em todo esse caos existe uma presença, existe uma realidade maior se manifestando. E nesse tempo, amados, nós temos visto, inclusive em países europeus, tipo Holanda, gente nas ruas em adoração ao Senhor. Em outros países existe o mover de Deus na terra, existe o mover de Deus, existe o mover do Espírito, e Deus está realizando algo grandioso. Então eu não posso ser profeta do caos, nós somos profetas da esperança, porque cremos que o Cordeiro é vencedor. Mas quando me refiro à vigilância, acerca da fidelidade ao Senhor, enquanto aguardamos, queridos, isso se dá em decorrência do que o próprio Jesus disse no sermão profético, ou um pouco antes. O que ele disse, na verdade, ele disse muitas coisas. Mas ele disse o seguinte: um dos sinais que precedem a sua volta é que muitos estarão envolvidos consigo mesmos, despreocupados, como foi nos dias de Noé, desapercebidos, vulneráveis aos perigos deste tempo. Como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Senhor. Por favor, não se ofenda comigo, e eu espero que você não se enquadre no que eu vou falar aqui. Muitos crentes nesses dias, amados, correm o risco de serem enganados. A Bíblia diz isto. Estão propensos a uma fé mais religiosa, tradicionalista, em detrimento de uma vida de intimidade com o Senhor, em detrimento de uma vida de intimidade com o Espírito, em um alto nível de obediência, de renúncia, de vida de santidade e frutificação. Repito, espero que esse não seja o seu caso. Você é alguém que está conectado com o Espírito, com o Cordeiro, e tudo que você deseja é em todas as circunstâncias, como diz Tiago, nesse tempo de provações da nossa fé, mantermos a nossa fidelidade ao Senhor. Então o Senhor está dizendo que uma das formas de prepararmos para a volta dEle é mantermos fiéis a Ele. Uma outra atitude que o Senhor coloca, e que não pode passar despercebida da igreja, para aqueles que aguardam a volta do Senhor e faz isto em expectativa consciente, é a intensidade da noiva, a igreja do Senhor com a pessoa do Espírito Santo. Eu ouso dizer que isso, Jesus se refere quando ele conta a parábola das 10 virgens. O envolvimento intenso da noiva com o Espírito.
E entendermos isso, amados, se nós andamos no Espírito, se discernimos o Espírito, se discernimos a obra do Senhor, é simples entendermos se há revelação dentro de nós. Por algumas razões. O Espírito nos enche de poder, mas o Espírito também aperfeiçoa a noiva para o encontro. E a palavra diz que, em decorrência desta ação do Espírito na vida da igreja, Jesus se deu pela igreja, para que a mesma, e entre a ação do Espírito, se apresente a Ele santa, sem máculas, sem rugas, ou coisas semelhantes. Então, isso me leva a entender que o nosso envolvimento com o Espírito, sim, Ele nos enche de poder, aleluia, mas também nos prepara para o encontro com o noivo. Por isso, amados, o zelo pelo amado, o amado da nossa alma, e a expectativa consciente, repito isso, a expectativa consciente do seu retorno, nos conecta com o Espírito que nos fala de Jesus e mantém aceso em nós o amor pelo amado. É o Espírito que inflama o nosso coração em amor pelo amado. E é maravilhoso saber, amados, que esse Deus que nós amamos, Ele nos amou primeiro e Ele derramou, aleluia, em nossos corações o Espírito por meio do qual nós recebemos o amor do Senhor. A intimidade com o Espírito Santo e o transbordar de sua presença em nós nos mantém ativados quanto ao retorno do Senhor, nos mantém ativados no desejo de que o nosso amado se manifeste. E além disso, o Espírito mantém em nós o testemunho de Jesus. Para que nesta geração, observem bem isto, nós façamos aquilo que o amado da nossa alma disse que faríamos e faremos, conforme está em João 14, versículo 12. Versículo 11: aqueles que creem em mim farão as obras que eu fiz e obras maiores farão. O Espírito mantém ativado em nós o testemunho de Jesus, repito, para que nesta geração realizemos as obras maiores que Ele mesmo deseja e disse que nós realizaríamos. E aqui eu quero agora trabalhar um pouco o que o apóstolo Paulo coloca no capítulo 13 da carta aos Romanos. Se você puder abrir a sua Bíblia novamente, observemos o que ele fala. Paulo está falando de escatologia. Ele está falando de preparo da noiva, ele está falando de preparo da igreja para o encontro com o amado. Ele diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei, o amor, e digo isto a vós que conheceis o tempo. A primeira coisa que destaco dentro desta fala de Paulo, que também ativa na igreja, prepara
prepara a igreja, a noiva, para o encontro com o Cordeiro, para o encontro com o noivo, amados. Ele está dizendo que devemos nos portar e vivermos como pessoas que são do dia, que são da luz, considerando a lei do amor em nossa prática de vida. E essa lei do amor não é algo mais escrito fora, conforme na antiga aliança, fora de nós. A lei do Senhor está dentro de nós, porque a palavra profética, desde a antiga aliança, lembrando aqui uma delas, Jeremias, o Senhor diz: olha, eu vou firmar uma nova aliança com o meu povo, diferente do que eu fiz antes. Eu escreverei as minhas leis na sua mente e no seu coração. Em Ezequiel também o Senhor diz: olha, eu vou colocar em vocês um espírito novo, eu vou colocar em vocês o meu espírito, para que vocês cumpram os meus mandamentos. A profecia fala de uma realidade interior. Então, quando o apóstolo Paulo fala, considerarmos a lei do amor na nossa prática de vida, ele está dizendo, essa é uma realidade que já está dentro de vocês, está cravado em vosso espírito, está na igreja, ela impregna a igreja. Essa lei do amor tem a ver, amado, dentro de nós, com uma das bênçãos da nova aliança, o Senhor dentro de nós, a lei do Senhor dentro de nós. Nos habilitamos para viver aquilo que a palavra diz. A palavra diz, amados, e nós cremos, que o amor foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Então há em você essa habilidade para viver o que o apóstolo Paulo está dizendo, o que a Bíblia diz. Você pode viver intensamente como quem ama. Não se trata de um esforço, uma tentativa. Dentro de algo que não é uma realidade dentro de você, pelo contrário, mas é um mover dentro de uma realidade que já lhe foi conferida, que já nos foi conferido como igreja do Senhor. Nós podemos nos mover em amor, e a palavra também diz que, tendo em vista, amados, vamos fazer aqui uma conexão, porque é necessário nesses dias movermos-nos na lei do amor como igreja do Senhor, como povo que aguarda com consciência, com expectativa, a manifestação do amado. Percebamos o seguinte: a palavra diz, queridos, que tendo em vista a multiplicação da iniquidade, a multiplicação do mal, o amor de muitos se esfriaria. Vocês já leram isso na Bíblia? Uau! Mas vejam bem, amados, quem se move na realidade do amor, da lei do amor, não tem uma visão fatalista do que a Bíblia diz, no sentido de que, por multiplicar o mal, a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não vamos dizer, olha, não há o que fazer, porque está escrito, a iniquidade vai multiplicar, e não podemos fazer nada. Jesus não está colocando isso numa perspectiva fatalista. Temos que concordar com isto. Obviamente não vamos discordar do Senhor. De fato a iniquidade está crescendo, o mal está crescendo, mas vejam bem onde eu quero chegar. Se estamos impregnados pelo amor do Senhor, em uma geração cuja iniquidade, a maldade cresce a cada dia,
Queridos, há algo extraordinário que o Senhor nos dá, e em que podemos nos mover, o que vai sarar essa terra, o que vai sarar os corações, o que vai sarar esta geração, que vivencia o proliferar da iniquidade. Com certeza não é nós assentarmos dizendo não há o que ser feito, e vivermos para nós mesmos. Não, o Senhor nos impregna com o seu amor, Ele nos dá o seu amor, e o que vai sarar esta geração em cuja iniquidade está crescendo é esse movimento profético de amor da noiva aqui na terra. Repito, algo extraordinário. Os versículos 8 a 14 do capítulo 13 de Romanos, Paulo diz, vou ler o versículo 13: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e em nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Mas Paulo, amados, ele vai dizer, existe uma realidade de amor em vocês, e vocês são do dia, despertem, porque está chegando o momento. Ele está dizendo, amados, que há uma chave, há uma habilidade concedida a nós pelo Senhor, para movermos no espírito profético, para transformarmos corações, dando às vidas um destino, o destino que está no coração de Deus para elas. O que vai mudar essa realidade não é nós afirmarmos como igreja, sim, está difícil, e ficar por isso mesmo, não. O que muda é o fato de nós movermos na certeza, sim, que nós temos o ágape, o amor do Senhor dentro de nós, e nós que somos despertados nesses dias, nós que entendemos os tempos. Isso tem a ver com o Kairos, o tempo em que Deus está trabalhando, e nós nos movemos nessa realidade. O Senhor está dizendo, eu vos dei aquilo que vocês precisam para mudar a história das vidas, numa geração na qual a iniquidade se multiplica. O que vai mudar essa realidade não é o espírito de acusação, porque já basta o diabo para fazer isto. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação, é o que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Temos esse ministério, e agregamos esse ministério ao espírito profético que se move em amor. E aqui eu afirmo também que o Espírito que prepara a noiva dá poder, nos enche com o amor do Pai para curarmos vidas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui muito simples. Quantos aqui se percebem curados pelo amor de Deus, porque alguém liberou sobre você o amor do Senhor? Quantos aqui se percebem? Uau! Assim como eu mesmo. Você também um dia se movia nesse espírito de iniquidade, sem esperança, sem entendimento
do propósito de Deus para a sua vida, mas alguém que lhe amou, porque foi amado e amado pelo Pai, chegou até você e ministrou, liberou no espírito profético esse amor de Deus, e você foi sarado, está sendo sarado, você encontrou propósito, você encontrou um destino, e você hoje não se move mais no espírito da iniquidade, mas você se move no espírito de vida, você se move no amor que Ele alcançou. Amados, como é necessário movermos neste amor, neste tempo, nesse kairós, nesse espírito profético, porque o amor nos faz importar com as vidas. Assim como o nosso Deus. Deus se importou conosco. Uau, mas eu sei disso, ok, que bom que você sabe. Ele se importou nos amando. E a palavra diz que Ele amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor, amados, tem uma realidade de doação, de se importar, de aproximar, de criar conexão e de trazer algo novo para aquela vida. Eu fico muito entusiasmado com essa palavra. Com toda a palavra que nos aponta o modo como devemos nos preparar para o encontro com o Cordeiro, para o encontro com o nosso amado. Eu fico entusiasmado e cheio de alegria com esse espírito profético que move na igreja nesses tempos. O espírito da profecia movido em amor se dar, amados, em decorrência, repito, do discernimento do kairós. Nós estamos no tempo de Deus, onde Ele está, aleluia, mostrando os seus sinais, falando: olha, está chegando a hora, o meu filho, o Cordeiro vai se manifestar. Portanto, o amor, como diz o apóstolo Paulo, é o cumprimento da profecia, é o cumprimento da lei. E ele vai dizer: fazer desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais perto do que quando outrora cremos. Se você creu em Jesus ontem, foi salvo, hoje você está mais perto. Se você creu há 10 anos atrás, assim como eu cria há mais de 40 anos atrás, hoje o retorno do amado está mais próximo do que aquele dia que você creu. Isso ativa em nossos corações, queridos, um desejo maior, repito, para que o amado se manifeste. Eu vejo aqui o despertar de uma geração para o modo de vida em amor, com vistas a um poderoso e glorioso, repito, empreendimento profético.
Mas não sabemos quando. Amados, não precisamos saber a data, a Bíblia não nos dá esse direito. Entretanto, o que importa é que nós sabemos que Ele vai vir, e que há em nós uma expectativa consciente. Então é tempo de mantermos-nos fiéis, intensamente fiéis, àquele que nos resgatou, àquele que se deu por nós. Não fazermos nenhum tipo de negociação. É tempo de aprofundarmos no padrão da obediência. É tempo de aprofundarmos no padrão de santidade, na vida de intimidade com o Senhor, com o Espírito. É tempo de dizer: Senhor, o que Tu queres que eu faça, eu estou disponível. Porque, amados, isso também tem a ver com fidelidade. É tempo de envolvermos-nos mais intensamente ainda com o Espírito Santo. Não apenas porque Ele pode nos dar algumas emoções, sim, isso faz parte, mas vai além disto. Mas Ele imprime em nós o caráter daquele que nos amou, daquele que se deu por nós. Mesmo naquele dia difícil, no dia da provação, você está em comunhão com o Espírito, você se envolve com o Espírito no seu quarto de oração. O Espírito Santo, por causa desse tempo de intimidade, ele continuará tecendo em você os projetos do Senhor, o desejo do coração do Pai, ativando em você a mente de Cristo, bem como lhe dando mais consciência do modo como você, como nós como igreja, poderemos nesses dias atuar para mudarmos o curso dessa geração. E é tempo também deixarmos que o Espírito renove em nós o amor de Deus. Essa questão do primeiro amor, fiz uma lambança aqui. Voltar ao primeiro amor é mais do que você voltar ao ardor dos primeiros dias da sua caminhada com o Senhor. Pode ser isso também. Mas voltarmos ao primeiro amor é discernirmos, amados, aquele que nos amou primeiro. Deus é o nosso primeiro amor. Eu quero ter o mesmo entusiasmo nos primeiros dias. Uau, glória a Deus. Que nem eu nem você percamos esse entusiasmo, mas que Ele se mova dentro de nós, ou nós nos movamos nele, é uma realidade de maturidade, amados, porque o amor também nos dá a bênção da maturidade como igreja do Senhor. Eu tenho comigo que um dos elementos que define a maturidade da noiva é a capacidade que ela tem de amar. Pelo menos é o que eu leio na Bíblia. É a evidência da maturidade. Por que não abrimos mão do nosso primeiro amor? Nos mantemos amando aquele que nos amou primeiro. Uau. Aí nós somos capazes de resolver as nossas questões. Isso também, amados, em amor,
é uma forma de prepararmos para a volta do amado, porque Ele está em nós, sim, Ele está dentro de nós, mas Ele também está no trono, Ele está, aleluia, desejoso para o encontro, para as bodas. Mas quando Paulo diz é tempo de despertar do sono, ele está dizendo a nós que o Espírito está despertando essa geração para se mover nessa lei do amor. Uma igreja madura, intensa, crescida nas realidades espirituais, uma igreja capaz, amados, de, talvez seja meio simples a expressão, enfrentar qualquer situação, porque nós temos em nossos corações o amor de Deus, e a Bíblia diz que quem se move no amor de Deus, este não é embaraçado pelo medo. Porque o amor de Deus é perfeito, o amor que habita em nós é perfeito. E a minha Bíblia, que é a sua Bíblia, diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Não seremos inconsequentes nem irresponsáveis, mas seremos corajosamente conscientes em amor de qual é a nossa vocação neste tempo. E por certo, amados, nesta noite o Espírito Santo de Deus dessa conferência Ele está reunindo esta igreja. Por certo, há muitos outros reunidos em tantos lugares para dizer: o amado está voltando. Preparem-se. O amado está chegando. Amem a volta do amado. Orem, Maranata, vem Senhor Jesus. Contudo, isso não é uma oração escapista. Não aguentamos mais viver neste mundo, amados, eu tenho dito. E continuo dizendo para a igreja que hoje a gente pastoreia: até que Jesus volte, o melhor lugar para a igreja é aqui na terra. Você sabia disso? Não sei se você ficou aí meio em dúvida, né? Eu vou repetir: até que o Senhor volte, até que a igreja seja arrebatada, o melhor lugar para a igreja é aqui na terra. Uau! Obrigado aí pelo entusiasmo. Mas por quê? Você teria coragem de repetir isso comigo? Fale comigo: até que Jesus volte, o melhor lugar para a igreja é aqui na terra. Fala para o seu irmão, para a sua irmã: até que Jesus volte, o melhor lugar para você é aqui na terra. Foi para este lugar, amados, e neste lugar, no sentido da terra, que Jesus Cristo nos deu uma grande comissão. Há muita gente ainda para ser salva. E se nos movemos em amor, vamos dizer: Senhor, nós aguardamos a sua volta, nos alegramos a sua volta. Mas por amarmos ao Senhor e termos o teu coração, por graça tua,
Usa-nos neste tempo, nesta geração, porque eu ainda quero, no poder do Espírito, ganhar muitas vidas para Jesus, fazer muitos discípulos. Isso é mover no ágape, isso é mover no kairós, isso é mover no espírito profético, o espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus. Porque na glória, amados, não vai ter discipulado, não vai ter evangelização. Aí você diz glória a Deus, por um lado, amém. Mas devemos dizer amém, Senhor, bendito seja o teu nome, que nos dá a graça de movermos-nos no testemunho de Cristo em amor, nesta terra, para resgatar vidas. E o Espírito está dizendo à sua igreja: sim, é tempo de intensificarmos a nossa expectativa consciente quanto à volta do amado. Mas é tempo também de conquistas, de avanço, de expandir as fronteiras do reino. Porque quanto mais ansiarmos a volta do Senhor, quanto mais movermos-nos nessa expectativa consciente, a palavra diz: os que esperam isto, eles são aperfeiçoados. Mas, amados, isso também nos impele a uma semeadura poderosa. Porque conhecemos os tempos, conhecemos o que o amado deseja. Ele nos conferiu um ministério poderoso. Ele diz: vão, façam discípulos, amem as vidas, mude o coração das pessoas, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, no mesmo Espírito, no mesmo poder, na mesma autoridade, para fazer o que Ele fez e fazer as obras maiores, fazer as obras segundo a natureza do que Jesus fez. Mas também, amados, em amor, fazemos, aleluia, multiplicar as obras do Senhor em nós e através de nós. A mesma pergunta que eu fiz no início para a gente orar: quantos anseiam a volta do amado? Quantos se percebem, mas cheio de expectativa consciente acerca do fato de que o amado está chegando? Quantos se percebem, mas cheio de expectativa? Uau! Vamos colocar em pé. Se você quiser mover-se para o altar, neste momento, nesse espaço, nós chamamos altar. Eu sei que há dentro de você um altar. Nós vamos nos envolver em oração, envolvermos mais com o amado, com o Espírito do amado. Se você quiser se mover para esse espaço aqui, nós vamos intensificar com o coração de quem tem expectativa consciente e amamos a volta do Cordeiro, amamos a volta do Senhor. Pode se mover aqui para frente, amado. Se você é noiva, você aguarda o dia do encontro. Uau! Você pode estar perguntando: mas será que é para mim? Sim, é para você. Uau, não sei se eu fui tão claro. Porque esse clamor em unidade, amados, é o que faz com que os céus respondam. Esse movimento espiritual de uma geração que não apenas sabe que Deus vai fazer, mas que anseia que Ele faça, e ansiamos a volta do Cordeiro. É esse clamor no Espírito que faz com que
o profético do coração de Deus se manifeste na terra. Se você ama a volta do Cordeiro, se você quer viver mais intensamente uma vida de fidelidade ao Senhor até que Ele volte, envolver-se mais com o Espírito que te fala de Cristo, que te ensina da grande obra dEle, o Espírito que aperfeiçoa você, a nós como igreja do Senhor, para que Ele nos encontre preparados, para que tenhamos azeite em nós, na lâmpada, e também azeite de reserva. Se você crê, se você deseja mais intensidade com o Senhor, vida de fidelidade, levante as suas mãos e comece a declarar isso. Sim, Senhor, eu anseio por isso. Eu quero, em nome de Jesus, focar somente a tua pessoa. Venha o que vier, eu me manterei fiel a ti. Não terei ouvidos às propostas das ideologias deste mundo, das filosofias deste mundo, daquilo que está muito bem arquitetado por um mundo que jaz no maligno. Dentro de uma lógica, você vai dizer: eu não ouvirei isto, eu não andarei nesta lógica humana, eu vou andar em fidelidade ao Senhor, o meu coração é para ti. Abra os seus lábios e comece a clamar. Declare-se ao Cordeiro, declare-se ao amado da sua alma, o quanto você o ama. Aleluia. Como quem discerne os tempos, você já foi despertado do sono. Você não é da noite, você é do dia. Clame como quem é do dia. E quem é do dia tem discernimento, sabe para onde vai e sabe o que é para ser feito. Igreja do Senhor, nós somos do dia, nós somos do dia, nós somos do dia. E eu profetizo nesta noite o Espírito profético movendo em intensidade sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Esta igreja se movendo na revelação intensa da realidade profética, e vai se mover dizendo que está no Apocalipse, em sintonia com o Espírito. A noiva tem sintonia com o Espírito, e diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva, uau! O Espírito e a noiva anseiam pela volta do Cordeiro.